Pergunte ao pastor. Olá, amados, graça e paz a todos. Que a paz do nosso amado Messias esteja, e eu creio, está no coração de todos vocês. Passando aqui no nosso quadro novo, Pergunte ao Pastor. Eu tenho recebido muitas perguntas e muitos questionamentos acerca dos dízimos e também das ofertas. É importante que o discípulo de Cristo entenda que a oferta é bíblica, mas oferta não se resume só em dinheiro. Oferta é tudo aquilo que na sinceridade do nosso coração, por amor, nós apresentamos ao Senhor. Agora, é fato também que o Velho Testamento foi, por Cristo, abolido. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 3, do verso 7, em especial no verso de número 14, diz o apóstolo: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Algum discípulo pode até tentar contestar a doutrina, a pregação de Paulo, citando Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 17, que diz o Senhor Jesus: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, preste atenção, sem que tudo seja cumprido. Não existe contradição nenhuma naquilo que Paulo pregou, e eu creio, pela direção do Espírito Santo e nas palavras do próprio Senhor e Salvador Jesus. Na verdade, o próprio texto se explica por si só. Sem que tudo, disse Jesus, seja cumprido. Para nós que somos cristãos, tudo se cumpriu na cruz, no momento em que o Senhor diz, e está consumado. Por isso, o mesmo Paulo, em cartas à igreja de Roma, Romanos capítulo 10, verso 4, diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. A exortação, irmãos, de Malaquias, capítulo 1, capítulo 2, e em especial no capítulo 3, no verso 10, quando Deus da antiga aliança diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é para a igreja. Quem analisa o texto no seu contexto sabe que a exortação ali, ela está sendo dada ao povo de Israel, e em especial aos sacerdotes levitas. Tanto que no capítulo 2 de Malaquias, o Deus da antiga aliança, ele diz: este mandamento vos toca a vós, ó sacerdotes. Não tinha ali a igreja. A igreja do Senhor, ela foi gerada fora do tempo na glória, mas ela foi introduzida, gente, neste mundo em Pentecostes, no derramar do Espírito Santo. A igreja do Senhor não é um templo material. A igreja do Senhor somos nós. Então, em Malaquias capítulo 3, verso 10, texto que os pastores adoram pregar no altar dos ministérios, quando diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Fica-se claro que se o Deus da antiga aliança está mandando o trazer à casa do tesouro, tinha que ter ali a casa do tesouro. E não era a igreja, era o templo ou o lugar determinado para que ali se apresentasse os dízimos e as ofertas. Então tem que se excluir, tem que se separar. A igreja é na graça, o templo é
na lei. Outra questão que precisa cuidadosamente ser analisada, porque a nossa intenção aqui não é formar discípulos descompromissados com a obra do Senhor. Na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 9, em especial no verso 7, Paulo diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá a sua oferta com a alegria, com amor. O Novo Testamento nos ensina que o verdadeiro amor lança fora o temor, e aqueles que temem não são perfeitos em amor. Então, por amor, na graça, nós não damos 10%. Se nós vamos fazer alguma coisa para o Senhor, para a obra do Senhor, nós vamos fazer sempre a mais. Não por imposição, nem por obrigação, nem sobre pena de maldição, mas por amor à obra do Senhor. Uma outra questão para nós terminarmos: Jesus, ele não tinha autoridade de pedir dízimo. Jesus nunca pediu dízimo. Preste atenção. A responsabilidade do dízimo, ela cabia somente aos sacerdotes levitas. Eram 12 as tribos de Israel, e dessas 12 tribos, o Deus da antiga aliança determinou que Levi deveria receber os dízimos e as ofertas. Jesus não veio da tribo de Levi. O escritor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 7, confirma aí na sua Bíblia, no verso de número 14, diz que Jesus Cristo veio da tribo de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou que se levantaria sacerdote. Então preste atenção, para nós finalizarmos, Jesus também não é Melquisedeque, gente. Porque quando os pastores estão acuados, eles vão buscando textos que possam justificar a prática do dízimo. Jesus não é Melquisedeque. Quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, está lá em Gênesis, no capítulo 14, no verso de número 20. Esse dízimo que Abraão deu a Melquisedeque foi dízimo de sangue, foi dízimo de matança, quando Abraão foi resgatar o seu sobrinho Ló dos despojos, da matança, ele pagou a Melquisedeque o dízimo. Essa questão de Melquisedeque fica para um próximo estudo, tá bom? Então, para finalizar, Jesus não é Melquisedeque. E em Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 42, quando Jesus cita o dízimo, Jesus não diz deveis ou vocês devem fazer isto. A conjugação do verbo está no passado. Devieis ou importava vocês fazerem estas coisas sem omitirem aquelas outras. Então, dízimo é lei e é fato. Todos os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Gálatas, capítulo 3, verso 10. Então, nós que somos cristãos, nós vivemos na graça, nós devemos apresentar ao Senhor a nossa oferta voluntária, que venha na sinceridade do nosso coração. Tá certo? Deus abençoe a todos e até a próxima pergunta. Graça e paz a todos.